CBN Agro, com Éder Campos. Já estamos no ar, Valdir? Já estamos às 8h03 em Campo Grande. Bom dia para você, bom dia Luiz Vilela, hoje no apoio técnico e os trabalhos técnicos do Valdir Nunes. CBN Agro começando neste sábado, dia 10 de novembro de 2018, e hoje nós vamos falar sobre ovino-caprinocultura, carne de ovinos e carne de caprinos. Eu vou bater um papo com o Fernando Reis, que é pesquisador da Embrapa e traz informações sobre o desenvolvimento da atividade não só no Mato Grosso do Sul, que tem um grande potencial, mas também no Brasil. E nós também hoje vamos falar sobre a entrevista coletiva da deputada federal Tereza Cristina, do Democratas de Mato Grosso do Sul, que ontem esteve em Campo Grande e deu entrevista coletiva à imprensa e falou sobre os planos que ela tem ao assumir o Ministério da Agricultura já no ano que vem, no governo de Jair Bolsonaro. E também durante o programa vamos conferir cotações de mercado, como está a cotação da pecuária de corte e também da soja e do milho. Bom, eu lembro que você que está nos ouvindo pode também acompanhar este programa transmitido pelo Facebook. Anote aí o nosso endereço no Facebook. Vamos lá, CBN Campo Grande 93.7. Vai lá no Facebook, CBN Campo Grande 93.7. Ok? E aí você vai poder ver ao vivo o nosso bate-papo, que é a nossa conversa com o Fernando Reis. E eu peço para você compartilhar essa transmissão com os seus amigos, ok? Bom, lembrando também que você pode, se quiser, e eu gostaria muito que você quisesse, mandar pra gente o seu WhatsApp, questionamentos, perguntas, dúvidas, 998937000. Para quem tá fora do Mato Grosso do Sul, o código é 67. O telefone tá aí, Luiz? O nosso telefone com o WhatsApp? Tá aí, beleza? Tá na mão do Luiz e você, por favor, mande para cá os seus questionamentos sobre o assunto de hoje, ok? Quer saber a hora? 8h06. CBN Agro Entrevista. Hoje é dia de feijoada, hein, Valdir? A temperatura mudou bastante em Campo Grande nos últimos 2 dias. Engraçado, né? Parecendo inverno. Bom dia, Fernando Reis, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom te receber aqui, viu? Confesso que eu estava ansioso para esse encontro, viu, Fernando? Olha, que bom. É um assunto também atrativo, né? Bastante. O Fernando hoje teria um compromisso lá em Ponta Porã. Aí eu pedi que ele cancelasse o compromisso dele e viesse aqui à Rádio CBN. Ele falou, não, eu vou, já é você que está me pedindo para falar desse assunto, eu vou sem bater um papo com você à Rádio CBN. Obrigado por cancelar o seu evento lá, a sua participação e nos atender. Obrigado, Fernando. É um prestígio total para vocês aqui. Bacana. Bom, é verdade. É um prestígio total para a gente que recebeu você, viu? E um assunto muito interessante, um assunto que nós queremos abordar com o Fernando Reis, que é o desenvolvimento da ovino-caprinocultura no estado. Antes da gente falar sobre o assunto, é importante ressaltar que o Fernando é médico veterinário? Zootecnista, Fernando. Desculpe. É zootecnista. Trabalhou muito tempo lá no Nordeste do Brasil, Sobral, isso? A unidade Caprinos e Ovinos. De Sobral. Fica que estado que é? É no Ceará. No Ceará. Você não é cearense, não, né? Não, eu nasci em Minas. Que cidade? Sou de Paraguaçu, sul de Minas, próximo a Alfenas e Varginha, Machado. Uma região que tem Alfenas, ali é uma região que tem muita universidade rural, não tem não? Essa região de Minas aí? Alfenas reúne Lavras, né? Tá Lavras. Próximo também. Machado tem uma escola de agronomia também. Ali na região tem várias. E é isso que influencia, ou que te influenciou a escolher o setor rural, não? De certa forma, sim. Tem uma origem rural, né? Embora não tenha nascido, mas é uma cidade pequena e esse convívio com o interior e com o rural já vem de longa data. Uhum. E você ficou quanto tempo lá em Sobral? Sobral eu fiquei durante um período de probatório, o inicial. Então eu acabei ficando por lá em torno de 4 meses. Uhum. E aí depois houve a transferência aqui para Campo Grande. Sobral então é Embrapa Ovinos e Caprinos, é isso? É a unidade da Embrapa lá? Isso.
especializada em ovinos e caprinos, nos pequenos ruminantes, exatamente. Aí você veio a Campo Grande. Campo Grande faz aqui, tempo, que não? é a Embrapa Gado de Corte, já faz um tempo. O pessoal até brinca comigo, já estão colocando uma plaquinha de patrimônio, né? E não retornei para Sobral. E por que a sua escolha no segmento de ovinos e caprinos? Na verdade, foi até uma imposição da contratação. Eu trabalhava anteriormente como zootecnista dentro de várias linhas, né? E tive até alguma coisa ligada à pecuária de leite durante um tempo. Mas na pós-graduação eu tive essa participação com ovinos experimental, e daí surgiu todo o convite para trabalharmos, né? Então eu assumi em 2005 na Embrapa, e de lá para cá a gente vem trabalhando e com mais frequência aqui no Centro-Oeste, né? Na região de Cerrado e de maneira geral. Fernando, rapidamente sobre a Embrapa, a gente tem que ressaltar a importância e o valor da Embrapa para o desenvolvimento do agronegócio no Brasil, tanto na pecuária quanto na agricultura. A Embrapa tem sido o braço forte do país nesse desenvolvimento, né? Tem já uma história consagrada, né? Inclusive do Cerrado, de toda essa produção, o desenvolvimento de áreas agrícolas e fronteiras agrícolas tem sido muito significativo, né? Pela Embrapa. Às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, nem todas elas são do setor rural. Quem é do setor rural sabe e entende o que a gente está falando sobre a Embrapa, sobre a empresa. Quem é urbano talvez nem saiba que exista a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E aqui em Campo Grande nós temos uma unidade da Embrapa. No Mato Grosso do Sul são 3. Nós temos em Dourados a Embrapa Agropecuária Oeste. Nós temos em Corumbá a Embrapa Pantanal, e aqui em Campo Grande a Embrapa Gado de Corte. E muito daquilo que nós consumimos de alimentos são frutos de pesquisas dessas unidades e de outras unidades da Embrapa pelo Brasil. A Embrapa desenvolveu um trabalho muito grande, principalmente exemplificando para quem é do meio rural e principalmente urbano, na linha de melhoramento genético. Então todo o trabalho de adaptação, tanto de vegetais quanto dos animais, para as nossas condições, foram desenvolvidos pela Embrapa ao longo desses anos da sua existência. Então esse é um trabalho fundamental e que culminou nessa pujança que o agro hoje é no Brasil, porque nós tínhamos muitas tecnologias desenvolvidas em outras realidades, principalmente de clima temperado, né, com os países mais desenvolvidos do hemisfério norte. Agora, em termos de tecnologia para agricultura tropical, realmente a Embrapa domina e tem um reconhecimento internacional disso aí. Fernando, recente nós tivemos uma boa notícia para o Mato Grosso do Sul, quando o presidente eleito Jair Bolsonaro nomeou ou escolheu a deputada federal Tereza Cristina do Democratas para ser a ministra da Agricultura. A Tereza é formada em engenharia agronômica, é engenheira agronômica, é descendente de produtores rurais aqui do estado, e pela primeira vez na história do ministério, um sul-mato-grossense irá assumir a pasta. E a Tereza é a segunda mulher na história do ministério. Em 159 anos, a partir do ano que vem, do Ministério da Agricultura, teremos uma segunda mulher na história. A primeira foi a Cátia Abreu, 2015, 2016. Como que você avalia para o Mato Grosso do Sul essa escolha? Não só para o Mato Grosso do Sul, mas acredito que para o Brasil foi uma escolha bem interessante. O Ministério da Agricultura tem um desafio grande pela frente, e hoje em dia a temática agricultura e sustentabilidade tem sido muito atual. Então, nesse sentido, acreditamos que ela tem um potencial grande de fazer um trabalho significativo nessas questões. Então, a gente fica contente com a indicação. Nós conhecemos a Tereza Cristina, tivemos a oportunidade de relacionarmos enquanto secretária. Ela da Agricultura aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Foi secretária também aqui, né? Ela nos nomeou para coordenação da Câmara Setorial de Caprinos e Ovinos aqui do estado, e uma pessoa competente e muito séria. Com certeza. Bom, ontem ela esteve aqui em Campo Grande e deu uma coletiva para a imprensa aqui do estado, e como sempre muito agradável, reuniu as entidades ligadas ao setor, estava muito feliz. Ela falou sobre
o fato da escolha, mas você tocou no assunto meio ambiente, que particularmente eu acredito que na gestão do Bolsonaro esse vai ser um tema recorrente. Produção sustentável, sustentabilidade, produção agronegócio e meio ambiente ou agroecologia. Então serão temas muito recorrentes a partir do ano que vem. E vamos ouvir o que a Tereza falou sobre a questão do meio ambiente no governo que ela vai ocupar agora com Jair Bolsonaro na pasta do Ministério. Vamos ver. Eu acho que houve maturidade do governo do presidente Jair Bolsonaro, porque ele realmente, a equipe dele achava que deveria ter uma fusão, até por estudos que foram feitos no mundo todo. O meio ambiente, só o Brasil tem um ministério específico para isso, mas dada a importância, o tamanho continental do nosso país, a diversidade que nós temos e a confusão também que se criaria nesse primeiro momento nas exportações dos nossos produtos, né? Então, o presidente, eu acho que não foi um recuo, foi uma maturidade, foi saber reconhecer o mercado e enfim, a importância do meio ambiente, mas ele vai ser totalmente reestruturado, readequado para uma política do que pensa esse governo, de simplificação. Simplificação não quer dizer abrir geral. O governo vai simplificar, vai readequar sem perder, né, a segurança, e o Código Florestal vai ser seguido. O que não vamos ter mais é da nota técnica. O perfil do ministro do Meio Ambiente vai ser um perfil que não tem ideologia, isso ficou claro. Tem que ser um ministro que pense tecnicamente, né? E que tenha agilidade para tocar esse ministério, sem ser esse monstro que ele é hoje, de grande, eu estou falando monstro de grande, de estrutura pesada, para que possa ter agilidade. Então, a filosofia é essa. Legal. Tá aí a Tereza Cristina, que agora assumirá a partir de janeiro o cargo de ministra da Agricultura do Brasil. E ela trouxe aí no seu discurso 3 palavras que eu quero ressaltar. Primeiro, simplificar o ministério, né? Essa é a tônica do Bolsonaro, que é simplificar as ações do ministério. Segundo, sem ideologias, tanto produtiva quanto ambientalista, eu acredito, né? E tem que ser assim mesmo, né? E alguém que pense tecnicamente, que eu também acho justo e necessário nós termos representantes que sejam técnicos. Eu até tinha uma expectativa, confesso aqui, que o ministério nós teríamos a ocupação do cargo por alguém mais técnico. A Tereza é técnica, né? Porque ela é agrônoma, é do setor, é do segmento, né? Mas embora ela começou a vida pública e veio ser ministra. Mas isso é muito bom, porque precisa de alguém que tenha relações com a política, com o mercado internacional em especial. Falando em mercado internacional e mudando aqui o rumo da nossa prosa, Fernando Reis, vamos falar de produção agora? Falar de produção de ovinos e caprinos? Eu gostaria de conhecer um pouquinho desse setor e do potencial dele no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Bom, eu acho que nós vamos falar muito sobre contextualização, que muitas vezes é necessário a gente colocar a atividade na sua dimensão. Recentemente houve uma divulgação por parte do IBGE do efetivo do rebanho baseado em dados preliminares do Censo Agropecuário 2017. E houve uma surpresa, são números contrastantes em relação ao que o próprio IBGE vinha divulgando. Para se ter uma ideia, Éder, o rebanho nacional de ovinos, de acordo com um índice divulgado pelo IBGE, que é o PPM, a produção pecuária municipal, em 2017, que foi o último lançado, ele representava 18 milhões de cabeças de ovinos no Brasil. Ovinos. Ovinos. Caprinos é outro número. Caprinos em torno de 9 milhões. Eu sempre achei que caprinos nós tivéssemos mais do que ovinos. Não, são mais ovinos. Mais ovinos. Esses números, eles são estimativas. Então, o IBGE trabalha dentro de uma lógica, a gente desconhece a metodologia em si, não podemos tecer maiores comentários sobre isso. E agora, recentemente, os dados do censo agropecuário, que ele é um levantamento, né? Feito por intermédio de entrevistas e depois aplicado uma metodologia estatística para se chegar aos números. Mas ele surpreendeu muito, porque o rebanho
segundo esses dados preliminares do censo IBGE 2017, ele foi da ordem de 13 milhões. Então, é um diferencial muito grande. Depois, analisando um pouquinho esses números em relação às regiões, todas diminuíram menos a do Nordeste. O Nordeste teve um aumento, mas todas as outras regiões a ovinocultura diminuiu. Então, isso, dentro daquilo que eu havia falado de contextualizar, é um número importante e que define também as características da atividade em termos de mercado, produção e criação em si. Então, a partir daí, a gente começa um diálogo nesse sentido. Outros levantamentos também, que eu acho que até posteriormente a gente volta a falar com mais precisão sobre eles, diz respeito ao mercado. Nós somos importadores da carne ovina, o que dá também uma conotação do potencial de mercado, uma vez que a gente importa, por que não produzirmos aqui? Não é mesmo? Tá. Eu tenho muitos questionamentos sobre isso, sobre o que você está falando agora. À medida que você foi comentando, eu fui anotando aqui algumas dúvidas que eu quero ao longo do programa abordar com você, sobre importação, por que nós importamos tanto, de onde vem a carne, o Nordeste realmente é ainda tão forte na caprinocultura, porque nós temos uma região muito boa aqui, que eu acredito talvez poderia ser uma região de desenvolvimento da caprinocultura ou da ovinocultura, que é o Pantanal. O que impede? A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. CBN Agro, com Éder Campos. Apresentação: Éder Campos. Que conversa boa hoje, né, Valdir? Já comeu carne de ovino ou caprino, Valdir? Gosta, não? Gosta? Sabe preparar? Não sabe preparar. Lá no Paraná tem ovinos e caprinos, não? Bastante. O Valdir Nunes é o nosso operador técnico aqui, é do Paraná, mora aqui no Mato Grosso do Sul recente, e diz que gosta de carne de ovinos e caprinos, mas não cria viu, Fernando? Consumidor e não produtor. Falando sobre consumidor, Fernando, eu estive anteontem, no mercado, e fui naquela seção de gôndolas de carnes, né? Fui olhando carne de suínos, carne de aves, bovinos, e me deparei com uma pequena partezinha daquelas gôndolas enormes de frango, de suínos, de bovinos, apenas uma fraçãozinha muito pequena de ovinos. Por que isso acontece? É uma das peculiaridades da carne ovina. Normalmente ela é apresentada em setores de carnes exóticas. É difícil a gente encontrar a carne ovina, a caprina ainda mais rara, né? Mas a ovina, dentro de gôndolas, de espaços do supermercado, associados ao frango, ao suíno ou ao bovino, ela vai estar junto das carnes exóticas. Eu não sei se você teve curiosidade de dar uma olhada no rótulo dessa carne, mas provavelmente ela era uma carne importada. No rótulo, confesso que eu não olhei, mas eu olhei o aspecto da carne. Eram 2 cortes, costela e também uma paleta. Duas coisas me chamaram a atenção. Eu não achei a costela tão bem acabada em relação a acabamento. Não achei tão bem acabada. E o preço me chamou muita atenção. Muito alto o preço. Talvez isso sejam fatores limitantes para o consumo. Sem dúvida. Ele é impeditivo. De certa forma, também os cortes não são apresentados de uma maneira prática. Algo que atenda ao dia a dia da dona de casa, de uma culinária mais rápida que hoje exige. Então, essas porções, elas não são bem apresentadas e ainda há muito heterogeneidade na apresentação dos cortes, em termos principalmente de acabamento. Então, são lacunas que a gente ainda tem que melhorar para que tenha uma efetividade de consumo e principalmente na comercialização mais diária, né, mais cotidiana. São esses fatores que afastam o consumidor ou outros fatores também a gente pode destacar? E quais fatores que não permitem que a gente tenha produção em escala? A começar do comércio em si. Existem estatísticas, existem trabalhos muito bem feitos, muito bem elaborados, tanto por universidades como também de instituições de pesquisa, sobre o potencial de consumo.
Então, um dos quesitos que mais tem limitação realmente é o preço. Esse é o primeiro deles que aparece. E para competir com a carne bovina é muito distante, né? Talvez isso pressione muito a hora da decisão do consumidor, né? Exatamente. Ele é atrativo do ponto de vista do produtor porque é melhor remunerado. Vamos fazer um comparativo aí com a carne bovina. Depois a gente volta a tocar no assunto de preço. Então essa questão ainda não atrai muito o consumidor nesse sentido. Mas nós notamos, a exemplo do colega aqui no estúdio, que é muito apreciada. Então as pessoas gostam e caem nessa limitação justamente pela facilidade ou dificuldade, no caso, né, de aquisição. Eu até fiquei tentado comprar ali um corte daquele. Confesso que a costela não me agradou pela apresentação, pelo acabamento, né? A paleta já agradou um pouco mais, mas me afastou, né, o preço. Achei muito caro o preço para que a gente tenha um consumo, né, natural, a não ser que seja um evento em casa, com os amigos, algo especial. E talvez por isso que entre nos cortes exóticos, nas carnes exóticas especiais, né? Exatamente. Porque o consumo também, ele é tido como um consumo especial, numa data especial. Sim. Registra-se mais o consumo em restaurantes, né? Ou até essa final aquisição... de ano, né? Aumenta muito o consumo no final do ano, né? Esse é um período de aumento de vendas. Mas que também entra a questão dos importados, né? Uhum. Então há uma competição nesse sentido. Tá, você falou em importados. O Brasil, vamos tentar entender essa produção de ovinos e caprinos no Brasil. Quanto é o consumo anual de carne, de quilos? Nós temos esses números, não? É fácil mensurar, não? Esse é aquele levantamento que já vem de muitos anos e que ele é um pouco místico, né? Até hoje fala-se que o consumo é de 700 gramas per capita. Anual, né? Seria ano. Per capita ano. Esse ano eu não comi um pedaço de carne de ovinos e caprinos esse ano ainda. Quem sabe agora no Natal, né? Tem a grande chance. 700 gramas per capita, né? É pouco. É pouco, é muito pouco. Muito pouco. É muito pouco. O consumo de carnes pelo brasileiro, de maneira geral, considerando as tradicionais, né? Suíno, ave e bovino, ele passa de 40 quilos. Fernando, essas 700 gramas per capita deve ser por conta do Rio Grande do Sul, que é um grande consumidor, né, de ovinos, e o Nordeste também é um grande consumidor de caprinos. Talvez por isso, né? Porque se você for para outros estados, talvez não haja consumo, né, quase algum, né? Bem fora dessas 700 gramas per capita, né? E principalmente o registro do consumo, Éder. Ele é algo que a gente desconhece em função de números, realmente. Então, como que eles são elaborados e definidos, a gente desconhece. O consumo que nós chamamos de informal, ele é muito grande. Que é aquele que cria na chácara, na fazenda e que não entra nessa conta do abate controlado, né? Exatamente. E principalmente em regiões como a nossa, é muito comum nós termos nas fazendas de criação de bovinos, as grandes fazendas pecuárias, o uso do ovino como o alimento do dia a dia. Da tropa, dos peões e dos trabalhadores. Isso é muito comum. Tropa é de exército, né? Na fazenda, tropa é de cavalo. E acaba não entrando em estatística. Então a gente subdimensiona o consumo da carne caprina e ovina. Tá, você falou que nós somos importadores de carne de ovinos. Em relação à produção interna e importação, tem um número sobre isso, de quanto produzimos percentualmente e quanto nós importamos, não? Sim, também um consumo que nós chamamos institucional, ou seja, restaurantes e casas de carne mais sofisticadas. Então, a importação, hoje, ela é em torno de 5.000 a 6.000 toneladas de carne ovina. Esse é o registro que tenho, são os dados do Ministério da Indústria, Comércio e Exterior. Convém até ressaltar que eles têm uma estatística muito robusta. Ainda ontem eu tive consultando o site deles, muito organizado e de fácil acessibilidade. Então esse é mais ou menos o mercado importador que de 5 a 6 mil quilos por ano. Toneladas, perdão. Toneladas por ano. Isso é importação. E produção? A produção em torno de 80 mil toneladas. Tá.
Ano, né? O registro que nós temos. O que tem de informação, que aí entra também dentro daquela linha que eu havia dito de pouca estatística, é o registro do Ministério da Agricultura do abate formal. Esse abate é registrado com o Serviço de Inspeção Federal, ele exclui os serviços estaduais e municipais, e o registro que nós temos é em torno de 45 mil abates ano no Brasil. Então isso dá uma dimensão do que se tem de produção, embora ela seja ainda contestada do ponto de vista da informalidade que existe. Bacana. Bom, ela é estimada em 90%. Legal. Nós vamos continuar a conversa porque está muito interessante. Entrevista com o pesquisador da Embrapa, o Fernando Reis, que está falando sobre ovino-caprinocultura no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Nós vamos agora para o repórter CBN. Daqui a pouquinho voltamos com a entrevista com o Fernando Reis. CBN Agro, com Éder Campos. CBN Agro, cotações da semana. Muito bem, voltamos com o CBN Agro, destacando as cotações da pecuária de corte aqui no Mato Grosso do Sul. Região norte do estado, boi gordo cotado em R$143 arroba. A novilha, 136. Vaca gorda, 135. Escala prevista para a região norte para o dia 19 de novembro. Esses valores são apresentados para pagamento à vista. Agora a região nordeste de Mato Grosso do Sul. Boi gordo, R$145 arroba. Novilha, 135. Vaca gorda, 136. Escala prevista para o dia 20 de novembro. Pagamento 30 dias. Agora confira comigo a região sudeste de Mato Grosso do Sul. Boi gordo cotado em R$145. Novilha, R$136 arroba. Vaca gorda também 136. Escala para o dia 19 de novembro. Pagamento 30 dias. Região centro-oeste de Mato Grosso do Sul, boi gordo cotado em R$144. Novilha 135. Vaca gorda 135 também arroba. Escala prevista para o dia 16 de novembro. Pagamento 30 dias. Confira agora a região centro-sul. Boi gordo R$145. Vaca gorda 136, novilha também 136, escala prevista para o dia 19, pagamento 30 dias. Finalizando as cotações, região sul, boi gordo R$146 arroba, novilha 136, vaca gorda 135, escala para o dia 14 de novembro, pagamento 30 dias. Esses valores são apresentados pela ProArroba Consultoria de Negócios Pecuários. Muito bem, voltando aqui com a nossa entrevista, Fernando Reis da Embrapa, pesquisador. O assunto é ovino-caprinocultura. O Fernando é zootecnista, especialista em ovino-caprinocultura. Fernando, eu trouxe aqui agora a cotação da arroba do boi gordo. Existe cotação também para ovinos e caprinos, não? Atualmente, sim. Iniciaram os trabalhos nesse sentido que eu considero muito importante para que o produtor tenha uma referência dos valores, né, da sua criação. Ainda muito tímido, não temos uma grande abrangência desses valores, mas é possível alguns sites, alguns links, ter essa informação. Tá, como que é precificado os ovinos e caprinos? Ele tem alguma variação. Normalmente, algumas regiões, mais característico o valor do quilo vivo, como é o nosso caso aqui, a gente cota em quilo vivo. Outras regiões têm o quilo da carcaça, ou seja, o animal abatido, e algumas regiões apresentam inclusive arroba. Uhum. Nós temos abate aqui no estado, no Mato Grosso do Sul? Sim, nós temos 2 frigoríficos aqui, na verdade 3. Um deles aqui em Campo Grande, que tem o Serviço de Inspeção Federal, é um frigorífico que foi montado especificamente para abate de pequenos ruminantes, de ovinos no caso. E hoje ele é transformado também adequado para abater avestruz. Esse tem o Serviço de Inspeção Federal. E outros 2 são de Serviço de Inspeção Municipal. Ou seja, a abrangência de comercialização, ela se restringe a Campo Grande. Tá bom. Para nós aqui em Campo Grande, onde está essa carne que eu nunca vejo? Para poder adquirir, né? Eu entendo que talvez a importada seja mais cara o preço, mas os que são abatidos aqui não tem justificativa para se comparar aos importados, ou não, ou tem?
Atualmente, algumas iniciativas, sim. São animais de muito boa qualidade e com preços muito bem remunerados. E onde está essa carne, Fernando Reis? Ela tem sido, a escala é muito pequena, então as quantidades são limitadas, então ela tem sido direcionada para casas de carnes especializadas. Ou restaurantes. Ou restaurantes diretamente, exatamente. Elas não entram em grandes redes de supermercado. E aí por algumas características, uma delas, aliás, as duas principais, é a frequência de fornecimento, né? E principalmente o padrão. Então, como tem uma certa inconstância nessa regularidade de oferta e no padrão dessa carne, ela acaba não conseguindo ter uma frequência de venda em redes grandes de supermercados. Bacana. Fernando, falando sobre manejo, sanidade, mercado e potencial, que é o que nos interessa para a gente finalizar o programa. O Nordeste, na caprinocultura, ainda é a região mais forte do Brasil em produção. Exatamente. É o estado que domina. Consumo também, né? Consumo também. E principalmente na região Nordeste, pelas características, o consumo ele é muito pouco dimensionado em termos estatísticos. Então é um consumo bem mais informal, cotidiano, mas que ele não entra nas estatísticas, que é uma coisa interessante. Agora, em termos de ovinos, nós temos muita coisa no Rio Grande do Sul, por tradição, que já vinha, né, dessa criação de animais lanados e com um consumo potencial também. O que tem acontecido é que ele vem chegando em regiões cada vez mais de alto poder aquisitivo. Então, ficou esse contraste entre um consumo de subsistência informal e um consumo, digamos, especializado, mais elitizado, de locais de maior poder aquisitivo. E talvez o consumo informal seja maior do que esse de mercado, né, controlado, né? Talvez por aquelas características que você falou, a fazenda cria e aí o pessoal ali a peonada acaba consumindo, o próprio dono da fazenda. Eu já vi algumas pessoas que criam até para venda direta, né? O cara cria até um sítiozinho, uma chacrazinha, ele cria e oferece para os amigos, para pessoas conhecidas, em especial agora nessa época. Potencial. Mato Grosso do Sul tem potencial. E aí, como a gente tratou hoje da questão ambiental e o Pantanal hoje é um bioma que há uma grande preocupação, o Pantanal poderia ser uma região produtiva de ovinos e caprinos para demandar para aquela região sustentabilidade econômica? Especificamente o potencial ele é grande, Éder. Assim como a bovinocultura evoluiu de uma forma surpreendente e gigantesca, também a ovinocultura pode ir nessa linha sem dúvida. E o consumo ele acontece, ele é pertinente e principalmente o mercado a gente avalia pelo quantitativo de importação que nós temos. Então a gente poderia produzir para suprir isso aí. No caso do Pantanal, também segue aquela linha de cria. Então a partir do momento em que se tenha a visão de negócio da criação, aí a coisa transforma e começa a haver uma perenização do mercado e principalmente o estímulo para os sistemas produtivos para que cada vez mais atendam a demanda que tem um potencial muito grande. Tá. Para a gente até dar um norte a essa conversa e falando sobre políticas públicas, a gente sabe que há empenho por parte dos pesquisadores, por parte do setor produtivo e é preciso trabalhar isso a quatro mãos, envolver o governo também na questão e a sociedade. O que precisa ser feito para que a gente possa ter então um desenvolvimento que seja atrativo para o setor? Eu avalio que as indústrias frigoríficas são o carro-chefe para o desenvolvimento do setor. Então é a partir dessa demanda pela indústria que a gente consegue adequar o sistema de produção. Só que tem um dimensionamento. As nossas plantas, elas não podem ser plantas muito grandes, elas têm que ser adequadas a essa dimensão da atividade. Uhum. Então isso é necessário e que seja algo do poder público nesse sentido. Bacana. Bom, eu confesso que eu gostaria muito, né, de ter, né, esse consumo mais diário. Confesso, porque eu aprecio muito a carne de ovinos e caprinos, em especial de ovinos, né? Que é uma carne mais bem acabada em relação à genética do animal, né? O ovino produz mais carne que o caprino. É isso? Estou certo ou não? Em termos de volume, em termos de...
As carcaças são maiores e a musculatura é mais desenvolvida. Eu já tive muitas experiências boas gastronômicas com ovinos, né? Gostaria muito de que isso fosse algo cotidiano na minha cozinha, né? Bom, antes da gente encerrar o programa, eu gostaria mais uma vez de apresentar aqui a entrevista que a Tereza Cristina, a nossa ministra da Agricultura, o que nos deixa muito feliz, né? Sermos sul-mato-grossenses e ter uma representante lá em Brasília. Eu acredito que talvez a gente possa até levar mais demandas agora, a gente ter um canal melhor, né? De ser mais ouvidos para desenvolver as atividades. Vamos ver o que a Tereza fala sobre a reestruturação do Ministério da Agricultura. Sobre o que ele quer para o Ministério, qual a cara que ele quer dar ao Ministério, e ele me falou, primeira palavra, segurança jurídica para o campo em todas as ações. Fizemos uma conversa rápida, ficamos de fazer uma reunião agora na próxima semana, para que aí eu entenda como é que vai ser a reestruturação, o que vem para o Ministério da Agricultura, se vamos ter agricultura familiar junto, se vamos ter INCRA junto, enfim, qual é o desenho que a equipe de governo que fez o plano de governo desenhou, e aí eu vou poder, vamos dizer, opinar. Então a gente tem uma reunião, essa semana vai ser intensa de reuniões na sede lá do Clube do Banco do Brasil, para discussão do que é que nós queremos, o que esse governo quer para o Ministério da Agricultura. Se a pesca também vem junto, porque tem muita coisa hoje espalhada e o governo tem juntado esses ministérios e quer enxugar, mas também concentrar essas estruturas. Bom, o presidente Bolsonaro, acho que não é novidade para ninguém, ele sempre disse que vai ser muito duro com essas questões, né? Que ele não vai admitir invasão, nem de qualquer tipo de movimento sem terra, indígenas, que ele não vai admitir invasões, que ele vai, a FUNAI, ela é ligada ao Ministério da Justiça, portanto, ao futuro ministro Sérgio Moro, né? Eu não sei também como é que vai ficar essa estrutura, isso também está sendo desenhado, mas ele frisou isso para mim, que na segurança jurídica ele não vai titubear, né? Que com ele esse assunto de invasão, isso aí para ele não tem o diálogo, a conversa, a lei, tudo bem, mas o que tiver fora da lei, ele não vai titubear, ele não vai admitir. Muito bem, tá? Então a Tereza Cristina, a ministra indicada para ser ministra pelo Jair Bolsonaro a partir do ano que vem. Falando em Jair Bolsonaro, nós temos aqui uma pessoa, né? Que também é ex-militar. Não, eu quero dizer que você é ex-militar também, pô, já que a gente tá nessa onda, né, dos militares, agora ex-militares. Com muito orgulho. Militar não é ex-militar, isso aqui é igual. Eu estou na reserva, né? A gente fala, não tô aposentado. O militar fica no banco de reserva até uma certa idade. Depois sim ele é reformado. Então eu tô pronto para voltar. Você não tá reformado ainda. Aposentado. Mas tem que fazer uma reforma no centro, né? Tô precisando, rapaz. Bom dia, Paulo Cruz. Bom dia, Éder. Bom dia aos nossos amigos. Vamos acelerar hoje, não? Vamos acelerar com um especial, super especial do Salão do Automóvel. Fiquei 2 dias enfiado naquela feira, a maior feira da América Latina, a 4ª maior do mundo, e muita novidade, viu? Bacana, nós vamos acompanhar você depois do encerramento do CBN Agro. Bom, a gente já está encerrando, eu quero te apresentar aqui o Fernando Reis, tá aí, pesquisador da Embrapa, e o assunto aqui é ovino caprino cultura. Você gosta de uma carne de ovinos, ou Paulo, aprecia? Eu aprecio muito, e eu estava ouvindo vocês vindo para cá, e é muito comum, né? A gente vai na fazenda de algum amigo, alguma coisa, matar um boi é difícil, mas aquele carneirinho tá sempre ali no jeito, né? Pronto, na hora. Grande amigo José Pereira dos Santos, foi comandante aqui do Corpo de Bombeiros, Coronel Pereira dos Santos, já me convidou várias vezes, tem que ir lá comer um carneiro no buraco, é muito bom. É bom carneiro no buraco? Excelente. Eu não conheço esse. Isso é uma iguaria e para poucos. Nós vamos promover aqui um encontro entre CBN Motors e CBN Agro, fazer um carneiro no buraco. E já chama o Arildo para preparar. Pronto, tá feito o pacote. Bom, para finalizar, aquela frase da Ovino Caprino Cultura: o bom cabrito não berra. Certo, Paulo Cruz? Certo, só berra quando bota ele no espetadinho, mas vamos lá. Fernando Reis,
Eu gostaria que você voltasse uma outra vez, porque confesso que tem muitos outros assuntos sobre sanidade que não falamos, manejo, mais sobre mercado, sobre possibilidades para o produtor rural, esse mercado que o consumidor também precisa acessar mais ainda no consumo, né? A gente tem muito ainda para poder falar sobre esse assunto. Seu recado final. Inclusive, há uma profissionalização do setor interessante aqui em Mato Grosso do Sul, que a gente acompanha com maior proximidade. A Associação dos Criadores vem fazendo um trabalho... ASMACO, Associação Sul-Mato Grossense dos Criadores. Vem fazendo um trabalho muito bom, tanto de desenvolvimento de mercado como de capacitação e um olho na produção, no sistema produtivo. Muito interessante. Legal. Obrigado, Fernando Reis, pesquisador da Embrapa. O assunto hoje do CBN Agro, que fica, né, no nosso Facebook, gravado para você acessar e assistir quando você quiser, na nossa página oficial, CBN Campo Grande 93.7. Você pode rever essa entrevista. Obrigado pela companhia, obrigado, Fernando Reis. E agora vamos acelerar com o CBN Motors e Paulo Cruz. CBN Agro.